Boa noite. Está no ar o Jornal Funda News, o jornal que te mantém conectado. Ao meu lado, Luiz Guilherme. Pois é, o jornal de hoje é super especial e é sobre literatura. Então, puxe a sua poltrona e venha viajar no mundo literário com a gente. Conheça Daniel Destro, um booktuber de Barra Bonita. Sarau Independente organizado por aluna das faculdades integradas movimenta a cidade de Jaú. Parceria entre as faculdades integradas, coordenação dos cursos de Letras e Pedagogia e alunos leva oficinas pedagógicas para escolas públicas. Viaje pela diversidade da literatura, entre o digital e a pluralidade de línguas. Então vem com a gente, o nosso programa vai começar. E você, sabe o que é booktuber? Não? Confira na matéria da Camila Ramos. Daniel Destro sempre foi apaixonado pelos livros. Na infância, o que chamava mais atenção eram as revistas em quadrinhos, que ainda permanecem intactas em uma prateleira. Aos 13 anos, conheceu a paixão por livros de ficção e, a partir daí, teve a ideia de criar um canal no YouTube. Não foi nada planejado, simplesmente eu acabava de ler um livro e como eu não tinha ninguém para conversar sobre esse livro, etc., eu simplesmente um dia, sem pensar, sem entender o que eu tava fazendo, eu acabei ligando a webcam do computador e simplesmente fui falando tudo do livro, tipo, a história inteira do livro. E postei no YouTube, sem intenção nenhuma. Só que aí acabou surgindo um feedback, tipo, muita gente viu, comentou, etc. E na época eu tinha uma página no Facebook onde eu comentava também sobre livros, etc. E quando aproveitei, divulguei lá e começou e tô isso desde dezembro de 2012. De início não foi tipo uma coisa esperando sucesso, nada. Então, ao longo do tempo veio o resultado, já surgiu muitas oportunidades e hoje eu tô com quase 20 mil inscritos no canal. Então Eu Li é um canal com mais de 200 vídeos, criado para o público amante de livros com o intuito de conversar de maneira informal sobre diferentes gêneros. Por causa do sucesso do canal, várias editoras enviam obras para o garoto. Ele publica a resenha de cada um para mais de 20 mil inscritos. Em 4 anos, Daniel coleciona mais de 200 vídeos. E não pense que ele fica sozinho no seu quarto. Ele conversa com mais de 20 mil inscritos. Os vídeos são editados e publicados por Daniel. Um exercício que demanda tempo e prazer. O vídeo que mais fez sucesso é o Café Biblioteca, com mais de 20 mil visualizações. Então foi uma surpresa muito grande pra mim, tipo, tudo isso que vai acontecendo. O canal trouxe muita coisa boa, ainda mais agora nessa época de vestibulando, né, que é muita informação, é muita coisa. Então, tipo, a leitura acabou ajudando, não só na redação, pra aumentar, enriquecer o vocabulário e etc. Ele diz que se adaptou ao gosto do público, retirando algumas informações indesejadas do seu vídeo. Como no começo eu não sabia o que eu tava fazendo, então, tipo, eu nem sabia o que era spoiler, né? Tipo, era uma coisa mais pra mim. E ao longo do tempo o pessoal falou, não, você falou spoiler, para, tals. Aí eu acabei me adaptando aos moldes de como seria o que eu tava fazendo e me identificar o que eu realmente tava fazendo, que era uma espécie de crítica não informal, vamos falar assim. Algumas plataformas e aplicativos que a internet oferece auxiliam estudantes para a produção de conteúdo, como é o caso de Mirella Canola, de 13 anos, que utiliza a plataforma Wattpad para publicar capítulos de seu primeiro livro. Hoje, mais de 11 mil pessoas já leram o livro e esse número aumenta a cada dia. Até agora eu não publiquei muitos capítulos. Foi 7 com um bônus que eu publiquei para as pessoas que elas pediram. Eu já publiquei bastante coisa legal e eu tô falando sobre um romance de uma menina que ela não é muito popular. Só que ela conhece um cara que é o chefão dos lobos, que é sobre o lobisomem, o livro. E como tem a história dos companheiros, ela é a companheira dele. Aí eles se apaixonam, só que acontece várias coisas que eu não vou contar. Às vezes, a contribuição vem dos pais e outras vezes dos professores. Bom, no 5º ano a gente fazia tipo o cantinho da leitura. Tinha uma caixa que tinha vários livros. A gente tinha que levar um pra casa. A professora fazia a gente levar. Eu não gostava. Eu odiava praticamente. Só que um dia eu peguei um livro que eu gostei. Levei pra casa, li, aí eu comecei a ler. Eu encontrei o aplicativo e comecei a ler lá. Aí depois, na 6ª pra 7ª, eu conheci a professora Alessandra e ela me incentivou a leitura também.
O professor é muito importante para a vida de uma pessoa. Daniel Destro teve como influência Alex, que desde que se conheceram, a relação de aprendizado foi muito além de professor para aluno. Nos conhecemos meio que por acaso, né? Porque no lançamento do meu livro em 2010, meu primeiro livro, Eloana Gabriela, uma professora fez a divulgação na sala dele e falou muito bem do livro e emprestou o livro para ele, né? E após a leitura do livro, ele me procurou e desde então nós mantemos contato pela internet. Hoje nos tornamos amigos, né? E somos aí quase que inseparáveis, por assim dizer. Apaixonado por livros, especialmente por Clarice Lispector, Alex Maktub ressalta a importância do incentivo à leitura dentro e fora de casa. Além do incentivo do professor, né, do professor mostrar para o aluno que é muito importante ler, principalmente para quem deseja escrever, né, eu acredito que a influência do pai, né, e da mãe, a influência de casa, é a influência que mais pode dar certo na vida do aluno, né? E eu sempre cito o Pedro Bandeira, nas entrevistas dele, que ele cita o seguinte, que tem pais que acham que é difícil pagar R$20 num livro, mas paga 200 num tênis pro filho. Então esse incentivo de casa é, sobretudo, primordial, né, além do incentivo da escola, porque o aluno ele só vai crescer com base na leitura se a família incentivar, além dessa parte escolar, né? Não é só a responsabilidade da escola. Bia, você lembra da novela Sim a Moça? Lembro sim, Luiz. Você sabe que essa novela foi escrita por uma jauense? Pois é, Dona Mariazinha nasceu aqui em Jaú em 1910 e se mudou com a família para o Rio de Janeiro quando ainda tinha 4 anos. A escritora voltou para cá na década de 50 quando um filme baseado em seu livro foi lançado. O cinema municipal fez exibições especiais durante 3 dias como forma de homenagear a escritora e os principais atores do filme que vieram com ela. A mesa e as cadeiras que a escritora utilizou para escrever o romance foram doadas por ela para o Museu Municipal. Na década de 80, quando a Rede Globo rodou a primeira versão da novela, Dona Maria voltou para Jaú. Ela sempre disse em entrevistas que ela era de um recanto do estado de São Paulo. Maria Pacheco Dezzoni Fernandes morreu em 1998 na cidade de São Paulo, vítima de uma parada cardíaca. Além de Sim a Moça, ela escreveu outros romances como Folhas do Coração, Punhado de Emoções e Sacrifício de Mãe. Luizinho, agora vamos conhecer um projeto criado por jauenses. Pois é, a jovem Tamires Frasson criou o Sarau Independente de Poesia. Confira na matéria de Lucas Araújo. Quando você estiver andando por algum parque ou praça aqui de Jaú e se deparar com um grupo de pessoas lendo poesias, cantando ou dançando, não ache estranho. Pode ser o pessoal do Liter Ocupa, um projeto cultural independente. O objetivo do projeto é espalhar a literatura pela cidade, ocupar os espaços públicos, né? E apresentar que há diversas formas de poesia presentes no nosso cotidiano, reunir diversas culturas, né? Então é uma coisa bem diversificada e apresentar que a cultura não é só aquilo que a gente gosta, é saber discutir e analisar que há diversas culturas presentes no nosso dia a dia e que é principalmente necessário a gente saber respeitar, né? Sempre tem apresentação de música, de dança, teatro. Nesse sarau que a gente está organizando para o próximo dia 29, vai ter uma batalha de MCs também. E a ideia é essa, misturar diferentes tipos de artes. O nome do sarau é bem diferente. Seu significado é a junção de literatura com o verbo ocupa. Por isso, Liter Ocupa. Praças, museus e parques são locais onde o grupo se reúne. O objetivo do sarau é espalhar literatura pela cidade, ocupando espaços públicos para manifestações artísticas da população. E o melhor de tudo, o evento é gratuito. O estudante de publicidade Kleber Amaral também faz parte do Liter Ocupa. Toda a parte de divulgação fica por sua conta, além de participar. Como a gente não tem uma determinação de público, não tem um público delimitado, então a gente pega desde crianças até idosos, moradores de ruas também comparecem no sarau e são pessoas que às vezes não têm conhecimento da cultura, né? E saem de lá transbordando cultura e conhecimento, entendeu? Então são coisas que acontecem ali que realmente transformam as vidas das pessoas. Então o pessoal sai de lá sempre parabenizando a gente, falando que é muito bacana o que a gente transpor para eles. A divulgação está sendo feita através das redes sociais, né? Os aplicativos também, e a gente também está colando os cartazes na rua, nas escolas também, para tanto o pessoal das escolas como o pessoal da rua saber que a gente está promovendo esse evento. Ficou interessado?
Agora fique atento para algumas dicas de como se estrutura uma poesia. Nós temos 2 tipos básicos de poesia. A poesia lírica, que é mais emotiva, ela trabalha a subjetividade. Então, nesse caso, a pessoa está mais interessada em transmitir um sentimento. E a poesia crítica, ela aborda alguma questão social, algum problema que vem acontecendo em meio à sociedade. E aí o poeta trabalha mais tem também uma certa emotividade, mas ele trabalha mais com a crítica e a atualidade. Então, hoje o poeta é livre para seguir uma estrutura ou não. A gente tem alguns poetas que ainda seguem a métrica, essa questão clássica do formato do poema, e tem os poetas que têm mais liberdade na construção das estrofes, não tem uma medida muito marcada para versos, temos poemas que são construídos com uma única estrofe, e também essa liberdade de ter mais poesia dentro do poema, porque a poesia está relacionada a essa emoção. O ser humano naturalmente tem a necessidade de se expressar. Sarais como Literocupa dão oportunidade para as pessoas mostrarem suas poesias, danças e músicas. E para participar... É só chegar. Literocupa, palavra de expressão, juntar literatura com a ocupação, diversificando, sempre juntando, unindo a população. População, transparência e cultura, aqui é a juventude, pura literatura, movimento forte, a poesia salva, faz bem para o cidadão e purifica a alma. A Academia Brasileira de Letras elegeu novos membros para seu quadro. A instituição tinha 3 cadeiras vagas com as mortes de Evaristo de Moraes Filho, Sábato Magaldi e Ivo Pitangui. Dessas 3 vagas, 2 serão ocupadas por Geraldo Carneiro e Edmar Baixa. A cadeira de número 22, que pertencia a Pitangui, segue vaga, pois os membros da academia não chegaram a um acordo sobre quem deveria ocupá-la. E atenção você que é aluno da rede pública de ensino. As faculdades integradas de Jaú têm projetos especiais que são organizados pelos cursos de Letras e Pedagogia. A reportagem de Bárbara Milani vai explicar um pouco mais para você. O projeto Obras Literárias acontecem aos sábados nas faculdades integradas de Jaú e tem como objetivo ensinar aos vestibulandos e outros alunos das escolas públicas sobre obras da literatura brasileira que caem no vestibular. As idealizadoras Lúcia Helena Ormelese de Barros, professora de Letras e Pedagogia, e a professora de Letras Suzana Brunhosa, após discussões, começaram a idealizar o projeto, que visa contar as histórias dos mais clássicos livros da literatura brasileira para alunos que estão prestes a ingressar nas universidades. São obras atuais, são obras da literatura clássica que vão colaborar para que eles passem em um grande vestibular, inclusive nas nossas faculdades integradas daqui. Os alunos do 3º ano do ensino médio têm a oportunidade de aprender sobre obras literárias, enquanto o aluno de letras expõe seus conhecimentos. Os alunos do curso de letras praticam o sonho de exercerem a profissão de professor e, depois de darem uma aula sobre o livro, aplicam questões de vestibulares para os alunos e também a realização de redações. Essa oportunidade surgiu, então, com uma conversa entre nós e, após isso, idealizamos o projeto. Hoje nós temos outros professores que trabalham conosco, como a professora Isabela, o professor Marcelo, os quais nos ajudam através de obras literárias, preparam os alunos para que eles possam oferecer um curso desse aos alunos da rede estadual que vão prestar vestibulares. As obras são selecionadas de acordo com a lista de vestibulares, entre eles Ilíada, Odisseia, Capitães da Areia, O Cortiço, Dom Casmurro, O Primo Basílio, entre várias outras. No intuito de aperfeiçoar seus aprendizados sobre as obras, os alunos debatem as histórias com os futuros professores. Dá abertura para adolescentes que estão no 3º ano do colegial, que vão prestar os vestibulares por aí, que 3º ano é isso mesmo, né? Estudar para prestar o vestibular. E a Fundação tem esse projeto muito interessante que ensina, dá resumo das obras literárias que são pedidas nesses vestibulares, como o Enem, a UFSCar, o USP, o Unesp, o da Fundação também. Então a gente dá essa base para eles. E para você, amante de cinema e história em quadrinhos, temos uma grande novidade. Mais de 70 filmes baseados em histórias em quadrinhos estreiam nos próximos anos.
A crescente demanda e o sucesso das produções cinematográficas baseadas em histórias em quadrinhos fez tudo isso virar realidade. E podemos esperar algo além das histórias mais conhecidas da Marvel e do DC Comics. Para os fãs do universo cinematográfico, como também do universo dos quadrinhos, uma dica: guardem o dinheiro da pipoca. E você, Luiz, ficou animado com as histórias dos quadrinhos que vão para o cinema? A Bia não tem como não ficar animado, né? É bem legal ver os quadrinhos serem adaptados para as telonas do cinema. E você que é fã de Harry Potter, estava meio órfão com as histórias do bruxinho que tinham acabado, um novo filme está em cartaz. Animais Fantásticos e Onde Habitam traz de volta a realidade criada por J.K. Rowling e promete encantar novamente os fãs da saga. Eu sou uma fã e já vou guardar o dinheiro para pipoca. Eu também. A gente vai para um rápido intervalo comercial, voltamos já. Seguinte, você ligou a televisão agora, tá pegando esse programa biruta pra caramba, você que é de São Paulo, Minas, não importa de onde você seja, de qualquer cidade ou estado do Brasil, esse é o COI da California Racing, na famosa Califórnia, que vende jaqueta pro mundo inteiro. Está exportando agora para os Estados Unidos e a Europa toda quase, né? Quando a gente breca um carro, a frente abaixa, a traseira levanta e as rodas de trás travam. No Fiat 147 isso não acontece. Ele tem uma válvula que regula a pressão nos freios traseiros. Por isso eu vou comprar o Fiat 147. Carro não é só para correr, não. Carro tem que parar também. Olha ele aí. Chegaram os novos celulares coloridos Gradiente. Gradiente. O primeiro mundo no Brasil. Você já ouviu a expressão mais barato que fim de feira? Aqui na Primo Fiat você encontra os menores preços do mercado. Veículo 0 km ou seminovo em condições super especiais com preço de nota fiscal de fábrica. Bônus de até R$5.000. Taxas de 0,79. Prazo de 72 meses com a primeira só para 2011. E tudo sem entrada. Tem seminovo a partir de R$7.100 e mensais de R$399. Só aqui você encontra os preços mais baixos. Já estamos de volta com o Funda News, agora com uma reportagem muito especial. Pois é, as novas tecnologias têm mudado o mundo de uma forma nunca antes vista. O que acontecia, por exemplo, 10 anos atrás, hoje acontece de uma forma totalmente diferente. E na literatura isso também se aplica. Veja na reportagem especial. Cada país tem a sua literatura. Vamos conhecer agora a literatura norte-americana com a professora Elaine Cassoli. Não é mesmo, Lucas? Pois é, Tati, como todo país tem sua literatura, uma de sucesso é a norte-americana. Aqui para falar um pouco a professora Elaine Cassoli. Como que é a literatura norte-americana? Bom, o que eu tenho a dizer a respeito da literatura norte-americana é que ela praticamente, é lógico que ela ocorria com a tradição oral dos índios. Aí em 1620 chegou o primeiro navio com os Pilgrims, né, que eram os peregrinos do Reino Unido, e eles começaram a colonização em Massachusetts. E lá eles eram um povo extremamente religioso e trabalhador. Então era só o que eles faziam, eles trabalhavam e rezavam. Então a base da literatura foram sermões. Aliás, nessa época, 1640 e pouco, foi instituída a Universidade de Harvard. E ela foi aberta exclusivamente para formar pastores, para formar pregadores da Bíblia. Foi para única e exclusivamente esse propósito. Depois começaram as biografias, os relatos, e só em 1840 é que praticamente os autores de maior renome eles começaram meio juntos. O Nathaniel Hawthorne, que ele escreveu o romance A Letra Escarlate, que, aliás, quem quiser saber a respeito dessa colonização dos Estados Unidos pela Grã-Bretanha, pelo Reino Unido, pode assistir A Letra Escarlate, que vai saber
bem os detalhes de como era a sociedade na época e porque os Estados Unidos teve toda essa projeção que teve por causa do árduo trabalho desse povo no início, né? E porque também eram pessoas bem inteligentes que vieram para os Estados Unidos. E nessa época, em 1840, tinha Nathaniel Hawthorne, Walt Whitman, que escreveu Folhas da Relva, que ele passou a vida inteira escrevendo esse livro, que era um poema falando dele mesmo, e com isso o artista ele fala dele, mas ele conta a história do país, né? Então é a sua perspectiva da história. Então vale muito a pena ler Walt Whitman. Depois nós temos Henry David Thoreau, que escreveu Walden e a resistência pacífica, né, que foi base para a filosofia que Gandhi seguiu para libertar a Índia, né? Aí nós tínhamos o Edgar Allan Poe, né? Grande nome, porque hoje em dia está muito na moda, terror, suspense, e os contos de Edgar Allan Poe, eles eram cheios disso. Aliás, o Edgar Allan Poe, um dos personagens do Edgar Allan Poe foi inspiração para o Sherlock Holmes, e ele tem até uma série na televisão, The Following, né? Que teve não me lembro exatamente, mas acho que é The Following, que é baseado nas obras dele, baseado na vida dele. Muito obrigado, professora Elaine. E eu volto com você aí, Tati. Antes, a procura dos livros era intensa. Hoje, a biblioteca se encontra assim. E você, Bárbara, o que nos conta? Tati, estou aqui com a professora Elaine de Psicologia e ela vai dizer sobre os comportamentos das pessoas em relação à literatura. Professora, como é o processo de interação das pessoas com a literatura? Olha, o processo de interação das pessoas com a literatura está cada vez mais distante por conta dessa modernidade que nós vivemos, do acesso à internet, aos celulares. Então, há uma tendência das pessoas se distanciarem mais dos livros, né, da própria literatura de uma forma geral. Então, eu acho que essa interação com a internet, cada vez mais abundante, acaba distanciando as pessoas dos livros. E é possível culpar a tecnologia pela baixa procura de livros? Eu não diria uma culpa através da tecnologia, porque ela também tem os seus benefícios e é importante. É muito interessante que a pessoa tenha acesso à internet, aos celulares, mas não de uma forma abusiva. Tudo que é abusivo pode ser prejudicial. Dessa forma, nós orientamos sempre os pais, os educadores, né, professores, familiares, a fornecer essa criança meios para que ela tenha uma relação próxima do livro. E você pode fazer isso das mais variadas formas. Por exemplo, contar uma história de uma forma divertida. Isso faz com que a criança se interesse mais pela literatura. Então, nós passamos esse tipo de orientação também para os pais ou professores, para que realmente não ocorra esse distanciamento que nós estamos observando como algo natural que vem acontecendo gradativamente. Muito obrigada, professora. Voltamos com você no estúdio, Tati. Com um toque na tela, eu tenho acesso a milhares de livros. São as novas tecnologias. O que você nos conta, Camila? Estamos aqui com o mestre em comunicação midiática, Silvio Saraiva. Silvio, quais as dificuldades que o usuário enfrenta para buscar o conhecimento na internet e se desvincular do entretenimento? Na verdade, a maior dificuldade é o próprio apelo que a rede produz, né? Quantas vezes a gente, às vezes especialista na área, não se dispersa com essa hipertextualidade, essa fluidez textual, né? Eu vejo que a maior dificuldade é a iniciativa das pessoas em buscarem. Hoje a gente tem, não só nas plataformas convencionais, dentro da web, né? As pessoas conhecem o Google, mas quando você fala, por exemplo, mesmo no ambiente acadêmico, de pesquisa de buscadores específicos da sua área, vou falar especificamente no nosso caso, às vezes eu comento com os alunos da comunicação, fazer uma busca no Porticom, que tem bastante informação agregada. O aluno ele não tem a iniciativa de ir atrás e descobrir isso. Não é falta de conhecimento, é falta de iniciativa e de buscar a informação além daquela superfície inicial, né? Aplicativos hoje que são destinados com diversas finalidades específicas em relação à linguagem, técnicas e etc. Então, como que eu vejo? A pluralidade
pluralidade de oferta muitas vezes dificulta com que a pessoa se foque em buscar essa informação. E aí o que você tem mais fácil por outro lado? O entretenimento acessível. Daí não custa nada você já achar um link no YouTube e ficar a tarde inteira brincando ali, vendo vídeo, clipe, o que quer que seja, ou uma rede social. O apelo é muito grande concorrentemente. Como todo mundo sabe, no dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra. Hoje, no nosso quadro Vozes da Literatura, nosso editor-chefe vem com uma crônica sobre o exílio da liberdade negra. Desde pequenos, já sabemos que a sociedade cobra dos nossos povos abaixar a cabeça diante de coisas que alegam não ser da nossa conta. No processo de evolução da humanidade, ou melhor, retrocesso, fomos instruídos a não revidar as ofensas e esquecer os estereótipos que são feitos sobre a nossa imagem. O sofrimento do negro sempre foi histórico. Todos os problemas avistados hoje são só a ponta do iceberg, cuja raiz é enorme. Tivemos nossa liberdade roubada, assim como o direito de permanecer em nossa terra. Além disso, fomos obrigados a trabalhar e servir sem reclamar aqueles que nos violentaram de todas as formas possíveis. Perdemos também a nossa história. Chegamos ao Brasil sobrevivendo em condições desumanas. Tamanha bárbara parecia ser o estopim da podridão humana. Mas não, até porque esses desalmados empregaram a mesma violência que sofriam os nativos da terra que acabaram de invadir. Como maneira de se redimir de tamanho pandemônio, Rui Barbosa resolveu queimar todos os documentos relacionados aos nossos povos. A intenção era apagar as marcas da escravidão no Brasil, porém coisas mais importantes foram destruídas. Um ato como este é responsável por fazer com que todo o povo negro não tenha história sobre a sua origem, e a dos seus ancestrais também, na construção desse país. Para reverter essa dívida histórica, Altero Cazuz reescreve Gonçalves Dias. Meus heróis não morreram de overdose, morreram lutando por igualdade. Minha terra pode até ter palmeiras, mas ela é de Zumbi dos Palmares de Dandara. Esqueço que o livro me dizem e me empodero. Meu black é power, mas não só no tipo do meu cabelo. O poder negro está presente em meu engajamento político, no ingresso na universidade como bolsista e apropriando de lugares que muitos como eu foram impedidos de frequentar por sua cor. Não permito o luxo da morte sem antes lutar por igualdade, trazendo de volta ao meu povo condições humanas, até porque melhor do que ver o gorjeio das árvores e o sabiá cantando é ver a felicidade do negro conquistando vitórias, reconhecimento, respeito, coisas que foram retiradas do seu cotidiano já faz muito tempo. Chega ao fim mais uma edição do Jornal Funda News. Foi um prazer estar com vocês e nós esperamos vocês de volta para a próxima edição. Tchau!